cada um. Eu convido você a, por gentileza, abrir sua Bíblia comigo na segunda carta do apóstolo Pedro, terceiro capítulo. Nós leremos os versos 10 a 18. Segunda carta do apóstolo Pedro, terceiro capítulo, versos 10 ao 18. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa a salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Graças a Deus. Ouvi algumas vezes, nas últimas semanas, alguém dizer algo do tipo, mais um Natal, mais um final de ano. E essas frases, de alguma maneira, carregam esse sentimento de que o tempo está passando, voando, como diz a Bíblia. Na verdade, a Bíblia diz que a vida passa e nós voamos. Quando damos conta, mais um ano está chegando ao seu final. Quando damos conta, nossos filhos já cresceram. Quando damos conta, muita coisa já aconteceu e ficou no passado. Quando damos conta, estamos mais velhos. Quando damos conta, a nossa infância já está bem lá longe. E quanto mais o tempo passa, mais a gente começa a ter a sensação de que é rápido demais. E aí tem quem diz assim, parece que foi ontem. Parece que foi ontem. O tempo está passando. E uma das coisas que a Bíblia quer que nós entendamos à medida em que o tempo passa, é que essa contagem é de fato regressiva. Quanto mais o tempo passa, não mais longe nós estamos, no sentido de olhar para trás e perceber que tudo está distante. Mas mais perto nós estamos. À medida em que cada vez que percebemos a passagem do tempo, também percebemos o quanto nos aproximamos
do desfecho histórico, da vinda do nosso Senhor e da nossa completa redenção. De modo que a sabedoria bíblica não nos ensina a olhar para trás como quem diz, puxa vida, quanta coisa já passou. Mas a olhar para frente e dizer, quanta coisa ainda está por vir. Quanta coisa ainda está por acontecer. Estamos a cada dia mais próximos da nossa eterna redenção. Cada dia mais próximos da vinda do nosso Senhor. Essa é uma das coisas que nós devemos ter em mente, por exemplo, quando falamos em Natal. Porque o Natal não é alguma coisa que a gente olha como uma contagem ascendente, mas como contagem regressiva. Não é sobre um menino que nasceu e foi crescendo. É sobre o crucificado que um dia veio ao mundo. É um olhar meio que de trás para frente, entenderam? O problema do mundo é que o mundo vê o Natal a partir da criança na manjedoura. E aí o Natal fica fantasístico, infantil, de alguma maneira estabelecido sobre as bases erradas. Até porque o nascimento de Jesus não foi nada especial do ponto de vista da conjuntura. Foi sofrido, foi difícil, foi sem lugar para ele nas hospedagens, foi num contexto em que as crianças estavam sendo assassinadas exatamente por causa do nascimento do Messias. Crianças até 2 anos em toda a parte foram mortas por ordem de Herodes. Então era um contexto muito doloroso. Mas todos os que viram aquela criança, os magos, como foi lido aqui no início do culto, não é? Ou os pastores, e também os sacerdotes da época que tinham a fé na vinda do Messias, e as próprias pessoas que cercavam aquele contexto de nascimento, quando olharam aquela criança, disseram, é o Salvador. É o Salvador. Ninguém que viu a criança disse que criança linda. Que criança mais boazinha. Todos que olharam a criança, olharam para frente. O sacerdote que pega a criança na mão e diz assim, podes despedir em paz o teu servo, porque meus olhos já contemplaram a tua salvação. Isso é extraordinário. Olhar para um bebê recém-nascido e enxergar ali aquele que dará a sua vida por todos e pagará o preço e será o salvador de toda a humanidade. Então, o tempo todo a Bíblia está fazendo esse movimento conosco. Não olhem para trás, olhem para frente. Não olhem para o que passou, olhem para o que está por vir. O Natal não é apenas a celebração de um nascimento. O Natal é a celebração de uma visita do Deus, como diz o pastor René, Criador dos céus e da terra, à humanidade, para nos ensinar a viver, para assumir os nossos pecados, morrer em nosso lugar, ressuscitar para a nossa justificação, subir aos céus, assentar-se à direita de Deus e prometer que vai voltar para nos buscar. E um dia, quando os discípulos olhavam aquele que subia, anjos se postaram ao lado deles e disseram, por que vocês estão olhando para cima? Este que vocês estão vendo subir, um dia voltará. Jesus insistiu com isso o tempo todo, dizendo, eu vou, mas eu volto. Eu vou, mas não demora nada, eu estou de volta. E na casa do meu pai tem muitas moradas, se assim não fosse eu teria dito, porque vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei para vós, para que onde eu estiver, estejais vós também. Esse olhar para frente, que é alguma coisa tão difícil para todos nós. Nós somos muito inclinados a olhar para trás. Muito inclinados a ficar pensando em tudo que passou. Quando há tanto por vir. Quando há tanto por acontecer. Quando há tantas promessas. O que a Bíblia quer é corrigir o nosso jeito de viver. Nos ensinar a viver como Cristo viveu. Nos ensinar a viver como nós de fato devemos viver. Algumas pessoas aprendem, outras não. Aliás, essa é uma diferença entre nós. Eu não posso dizer que
uma diferença entre nós é que uns sofremos e outros não. Todos sofremos. Cada um a seu modo, cada um no seu tempo, cada um na sua circunstância, mas todos sofremos. Eu não posso dizer que a diferença entre nós é que uns temos, outros não temos. Todos temos alguma coisa. Mas eu posso dizer que uma diferença entre nós é que uns aprendemos e outros não. Uns, quando passam por determinadas experiências, crescem com elas, amadurecem com elas. Outros não. Uns, com o tempo, aprendem a viver, outros não. Por isso que a gente fala que envelhecer é obrigatório e amadurecer é opcional. Uma pessoa pode ser velha e imatura. Porque por mais que tenha vivido, por mais que tenha passado, não cresceu com nada disso, não aprendeu. À medida que a Bíblia diz, olhem para frente, ela está dizendo, tudo que aconteceu com vocês é escola, é aprendizado. Deve levar vocês ao desejo de serem pessoas melhores e a viverem daqui para frente da melhor maneira possível. Por isso o apóstolo Paulo nos ensinou que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, tudo se fez novo. Essa é a ideia. O dia de hoje foi uma bênção, mas passou. O dia de ontem foi uma bênção, mas passou. O presente, como disse Emmanuel Levinas, é começo puro. Ele não é desfecho de nada, ele é começo. Uma boa notícia que eu e você temos agora é que nós podemos lançar nesse momento a semente que quisermos e em nome de Jesus ela vai germinar, vai dar seus frutos. Tem um escritor americano chamado Tim Hansel que escreveu, a boa notícia é essa, a melhor fase da sua vida está pela frente. Esse olhar que Pedro aprendeu a ter. Pedro foi uma pessoa muito complexa, eu diria. Quem conhece a história de Pedro sabe o quão... Eu vou continuar usando a palavra complexo. Quão complexo ele era. Instável muitas vezes, agressivo muitas vezes, impulsivo tantas vezes, intempestivo até, mas ao mesmo tempo intenso também na fé, na apresentação diante dos desafios. Pedro era um homem de personalidade muito forte. Conviver com ele, sem dúvida, não deve ter sido fácil em vários momentos. Teve altos e baixos na sua trajetória com o próprio Jesus. Mas uma coisa que eu penso sobre Pedro é que, por mais que ele tenha errado até, ele aprendeu. Pedro aprendeu. E Deus fez dele, sendo ele do jeito que era, uma das pessoas mais influentes, mais relevantes, mais transformadoras de toda a história da humanidade e, sobretudo, da história da igreja. Foi um dos maiores líderes que a história conheceu. Um homem cheio do Espírito Santo. Que chega no final da vida com uma pessoa muito melhor do que aquela que ele era lá no começo. Quando você lê a segunda carta do apóstolo Pedro, me parece que é essa a questão. Pedro, na sua segunda carta, está falando desse lugar, a partir desse lugar, onde ele já é uma pessoa muito mais madura, muito mais experimentada, uma pessoa muito melhor. A segunda carta do apóstolo Pedro foi escrita já na reta final da sua vida. Ele morreu até cedo, perseguido por Nero, o imperador romano, acusado, inclusive, de ter sido responsável pelo incêndio que quase destruiu Roma. Foi o próprio Nero, na sua loucura, que botou fogo em Roma. Mas ele acusou Pedro. E com Pedro ele também acusava, naquele momento, toda a igreja cristã, que estava crescendo e se tornando um problema para todo o império. Pedro foi acusado injustamente, Pedro foi preso injustamente, Pedro foi morto injustamente. Assim como Jesus. Ele foi, inclusive, morto com morte de cruz. Assim como Jesus. Mas como ele havia se tornado uma pessoa muito melhor, ele não
se considerava digno de morrer como Jesus. Então, quando ele foi ser crucificado, ele pediu que a cruz fosse virada de cabeça para baixo. Porque ele achava privilégio demais morrer do mesmo modo como Jesus morreu. Então, Pedro escreve a sua segunda carta nesse momento, nessa fase da vida. E esse capítulo 3, para mim, é o centro dessa carta. Porque primeiro ele está olhando para frente. Veja, Pedro está na reta final da vida, viveu tantas coisas com Jesus, tantas coisas, acertou, errou, viu milagres, foi perseguido, protagonizou milagres. Mas você lê a segunda carta do apóstolo Pedro, onde é que o olhar dele está colocado? No futuro. Pedro não escreve uma biografia, ele podia fazer isso. Olha, eu me lembro do dia que ele me chamou, eu me lembro daquela pescaria extraordinária, eu me lembro de quando ele entrou lá na casa da minha sogra e curou minha sogra, fiquei tão bravo com ele aquele dia. Eu me lembro naquele dia que ele andava sobre as águas e aí eu também desci do barco. O pessoal depois falou, você não teve fé, mas eu fui o único que desci. Eu me lembro daquele dia da cura dos leprosos. Pedro podia gastar esse tempo da sua velhice recapitulando, fazendo reconstituição, fazendo a tal da retrospectiva, né, que é a coisa que a gente mais gosta em final de ano, fazer retrospectiva. Aí quando vê coisas que aconteceram em janeiro, fevereiro, fala, puxa, eu achei que fazia mais tempo. Essa relação nossa com o passado que não passa. A gente não quer que passe. Pedro, no final da sua vida, não está recontando a sua trajetória. Ele está olhando para frente. Pensando no fim dos tempos. Pensando na volta de Cristo. Pensando em como o mundo vai se desfazer, tal como nós o conhecemos, para dar lugar a um novo mundo, novos céus, nova terra. Como é difícil isso. Mas Pedro fez. Porque ele era um homem mais amadurecido, um homem melhor. E aí quando eu leio esse texto que nós lemos juntos, eu penso sobre essa melhor maneira de viver. E é isso que eu vou propor para você nessa noite. Eu olho para Pedro e penso, essa é a melhor maneira de viver. É assim que eu quero aprender a viver. Eu vivo assim do jeito que eu vou falar hoje? Não, não vivo, mas eu desejo isso. Desejo viver assim. Não é fácil para mim, não é fácil para você. Mas a gente pode tentar e, sobretudo, contar com a ajuda do Espírito Santo, que vai nos ajudar. Porque ele nos ajuda exatamente nas nossas fraquezas. O que eu aprendo com Pedro nesse texto? Esse Pedro olhando para frente e sendo um homem muito melhor à medida em que o tempo foi passando. A primeira coisa que eu aprendo com Pedro é que o melhor jeito de viver é sem apegos desnecessários. Diga, sem apegos desnecessários. Mais uma vez, sem apegos desnecessários. Como é que Pedro começa o seu texto no versículo 10? O dia do Senhor virá, os céus desaparecerão, os elementos serão desfeitos, e visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? O que Pedro está dizendo é, você precisa decidir o tipo de pessoa que você quer ser à medida em que reconhece que tudo que está à sua volta é passageiro, é provisório, amanhã não estará mais aqui. Porque talvez a fantasia que Pedro esteja atacando nesse momento seja essa nossa de que a vida é essa e nós vamos ficar aqui para sempre. Que é aquela história que eu sempre conto quando estou falando sobre esse tema da vida passageira, da vida transitória, e que tem a ver com esse nosso jeito de lidar com essa transitoriedade como se ela não fosse real, como se ela não fosse verdadeira, como se aqui fôssemos viver para sempre. E existe até um jeito que a gente fala sobre isso que é cômico, mas é cômico e ao mesmo tempo trágico, que esconde, ou pelo menos tenta esconder esse nosso constrangimento. E eu vou
falar sobre isso contando essa história que eu já contei várias vezes. Quem me ouve bastante já me ouviu falar sobre ela, mas eu acho ela emblemática. Que é sobre quando eu estava ao final de um culto, cumprimentando pessoas na saída do templo, e um senhor veio me cumprimentar e disse assim: pastor, por favor, ore pela minha avó, porque ela está internada e foi desenganada pelos médicos. E assim, ok, né, qual é o nome da sua avó? Vamos orar por ela. Mas a hora que ele estava saindo, me ocorreu uma dúvida, porque ele não era assim um jovem. Adriano. Eu chamei ele de volta, falei: irmão, só uma pergunta a mais. Quantos anos tem a senhora, a sua avó? Ele falou: 96 anos. E aí, ok, vamos orar por ela, que viva 120, 150, não é essa a questão. Mas eu fiquei pensando na palavra que ele usou: ore pela minha avó, porque ela foi desenganada. O que é desenganar? Desenganar é tirar do engano. Pergunta: sobre o que estava enganada uma senhora de 96 anos? Tipo, vou viver para sempre. Aí o médico diz: vai não. Quem que ele pensa que é? Para me tirar do meu engano. A gente fala em desenganar e não percebe que esse é o nosso constrangimento. Alguém dizer para nós que nós não vamos estar aqui para sempre é nos desenganar. Porque nós gostamos desse engano. Gostamos de pensar que essa é a nossa vida, que é aqui que nós vamos ficar, que é daqui que se trata. E Pedro está dizendo: vocês não entendem que um dia tudo isso estará fora de questão? E a pergunta é: que tipo de pessoas nós devemos ser, uma vez que sabemos disso de antemão? Você sabe que um dia sua casa não existirá mais, seu carro não existirá mais, suas coisas não existirão mais. Por que é que faz tanta tempestade por causa disso? Eu falo por mim. Eu já briguei por coisas que hoje não fazem parte da minha vida. É impressionante como as coisas mais importantes no momento seguinte, não significam nada. Dia desse, estava na varanda, tomando um café com o Cristiane em casa, dando uma olhada em tudo assim, olhei para ela e falei assim: Cristiane, nós temos alguma coisa aqui em casa que é do nosso casamento? Que nós estamos casados há 25 anos. E aí ela disse assim: só você, só. 26 anos. Você sabe que a questão não é essa, né? Quantas coisas a gente considerou em algum momento tão importantes, essenciais, e de repente elas nem estão mais na nossa vida, não fazem parte. Pergunta que eu faria para você hoje é: quais são os seus apegos? Claro, quando se trata de uma pessoa, de um relacionamento, um apego importante. Mas eu tenho para mim que a gente sofre muito com apegos desnecessários. Coisas que às vezes Deus quer tirar da nossa vida, porque sem elas a gente vai viver muito melhor, mas a gente não quer abrir mão. Sabe quando Deus fechou uma porta de emprego, de trabalho, e você achou que aquilo era o fim do mundo, e passou um pouquinho, Deus deu uma oportunidade ainda melhor? Mas como foi difícil abrir mão daquilo. Esses meus apegos, esses seus apegos, que mais nos impedem de fluir naquilo que Deus tem para nós do que nos abençoa, é isso que Pedro está dizendo: abra mão. E Pedro tinha autoridade moral para falar isso, porque como que ele começa seguindo Jesus? Abrindo mão. Abrindo mão do seu barco, abrindo mão de sua empresa de pesca, abrindo mão até dos peixes que ele tinha pego naquela pesca maravilhosa. Pedro fechou a sua empresa no dia mais abençoado da história dela. Quais são os nossos apegos? De repente o marido está brigando com a esposa em casa por causa de apegos bobos. Às vezes a esposa está brigando com o marido, os pais brigando com os filhos com os pais por causa de apegos bobos. Quantos irmãos estão se digladiando por causa de apegos bobos?
Fui uma vez chamado para intermediar uma situação familiar de herança. Tem uma coisa para acabar com a família, a tal da herança, né? Coisa curiosíssima. Por isso que eu dou graças a Deus pelos nossos pais, né, Renê? Deixaram nada. Nada. Meu pai, quando foi, deixou o carnê da Casa Bahia. Aí minha mãe me chamou e falou assim: Marcelo, teu pai tinha uns carnês aí, eu não dou conta desses carnês, não. Falei: mãe, deixa comigo. Chamei o Luca e o Renê, sentamos numa mesa. Olhei para o Luca e falei: Luca, você sabe que o pai gostava mais de você. De modo que eu acho que o que era dele deve ser seu. O Luca falou: não, o preferido sempre foi o mais novo, o xodózinho da casa, tal, já empurrou para o Renê. O Renê, que é pastor, conhece a Bíblia, olhou para mim e falou assim: Marcelo, a Bíblia fala em direito de primogenitura. Eu falei: vamos rachar em 3? Ele falou: vamos. Então ficou divisão de herança mais pacífica da história. Agora, quer acabar com a família e deixar muita coisa. Falei esses dias num ambiente de famílias empresárias. Aí falando sobre esse assunto, um sujeito falou assim: e qual que é a solução? Eu falei: gasta tudo, irmão. Aí os filhos dele vieram tirar satisfação comigo no final. Ele vai fazer um cruzeiro pelo mundo, torra essa grana toda. No final da vida, bem velhinho, vai depender do INSS. Melhor coisa que você faz, porque vai deixar um monte de coisa, os filhos vão fazer um pé de guerra em cima disso. Fui chamado para intermediar uma situação, o sujeito deixou 9 fazendas, 3 para cada filho. Eles estavam na justiça, porque todos queriam a fazenda, que tinha a casa principal, onde todos foram criados, e tinha os móveis da vovó. No meio de uma confusão toda lá, alguém olhou para mim e falou assim: o que o pastor acha? Eu falei: eu acho que vocês vão todos para o inferno. É o que eu acho. Não tenho certeza, mas é o que eu acho. Porque não é possível. Ninguém trabalhou para ter esse patrimônio, ganhou de graça e está envergonhando o nome da família com essa situação vexatória. Verdade é que os nossos apegos são muito ridículos. E eu falo por mim também, eu tenho apegos tão pequenos, que me fazem sofrer tanto. E o melhor jeito de viver é sem apegos desnecessários, porque um dia tudo isso aqui vai desaparecer. Você sabe que daqui a 100 anos nem é muito tempo, sabia? 100 anos nem é muito tempo. Do ponto de vista da história da humanidade, nem é muito tempo. Daqui a 100 anos, se você morava num bairro top aqui de Marília, ou num bairro mais periférico, num condomínio fechado, ou na casa na rua, não vai fazer a menor diferença. Daqui a 100 anos não vai fazer diferença se você dirigia carro do ano ou carro usado. Daqui a 100 anos não fará diferença se você tinha vários diplomas universitários ou nenhum. Daqui a 100 anos não vai fazer diferença se as suas roupas eram de marca ou não. Daqui a 100 anos não vai fazer diferença se você usava perfume importado ou perfume nacional ou sabonete. Daqui a 100 anos não vai importar se você comia em restaurante fino ou só em casa mesmo. Daqui a 100 anos só vai importar uma coisa: onde você estará. E se a Bíblia Sagrada está certa, e eu creio que ela está, onde quer que você esteja, estará para sempre. Segunda coisa que eu aprendi com Pedro aqui, que eu acho maravilhoso. Melhor jeito de viver, sem medo do futuro. Diga: sem medo do futuro. Acompanhe comigo agora o verso 12. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, os elementos se derreterão pelo calor. Veja, é uma imagem apavorante. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Aleluia. O futuro é promissor. O futuro está guardado nas mãos daquele que domina sobre todas as coisas. O futuro a Deus pertence. Além de pastor, como muitos aqui sabem, eu sou psicanalista. Então eu atendo pessoas todo dia. O pastor Renê, psicanalista, também atende muita gente no dia a dia.
Do que as pessoas sofrem nos nossos dias? Diga para mim. Mesmo que você não tenha certeza que é isso, você respondeu isso porque aparentemente é disso que as pessoas sofrem. Ansiedade. O que é ansiedade? Numa forma bem simples, quase pueril, a ansiedade é medo do futuro. Ansiedade é essa sensação de que estamos em risco. Ansiedade é essa angústia que a gente tem no peito, de que a qualquer momento alguma coisa muito dolorosa vai acontecer. Freud associou a ansiedade ao medo inconsciente que a criança tem da castração que os pais representam, dos limites impostos, das perdas que vão ser impostas. Lacan fala da ansiedade como esse medo sem objeto. É um medo de nem sei o quê. Bion fala que a ansiedade é uma espécie de premonição angustiada. A sensação de que daqui a qualquer momento alguma coisa muito ruim vai acontecer. O que é ansiedade? A ansiedade é essa sensação de que eu estou na mira de alguém, na mira de alguma coisa, e que a qualquer momento vai ser puxado esse gatilho, e eu vou tomar esse tiro, e aí um monte de coisa ruim vai acontecer, e eu vou ter um monte de problema. A gente sofre com ansiedade no dia a dia. Quando a gente pergunta, e se não der certo? Quando a gente pensa, e se faltar? Quando a gente pensa, e se tal pessoa simplesmente for embora? Por que a gente chama de ansiedade e não de medo? Porque falta exatamente esse objeto mais claro. Eu uso um exemplo muito bobo para falar de ansiedade, que é o seguinte. Vamos imaginar alguém aqui que tenha medo de barata. De repente aparece uma barata aqui, andando. E essa pessoa tem fobia, pavor. A hora que ela puser o olho na barata, ninguém segura onde ela está. Vai correr lá para fora. Aí um diácono já vai tentar pegar achando que é demônio. Vira aquele trupé. Mas a pessoa viu uma barata, se apavorou e tentou fugir. Isso é medo. Mas vamos dizer que a pessoa está sentada, não tem barata nenhuma, mas a do lado fala assim, já pensou se aqui tivesse uma barata? E a pessoa faz o mesmo movimento, quer sair, quer ir embora, não quer mais ficar aqui de jeito nenhum. Isso não é mais medo, é ansiedade. Por quê? Porque o objeto não está presente, mas a pessoa está angustiada. Eu tenho medo de perder quem eu amo. Quem? Não, qualquer um. Do quê? Sei lá, de doença, de acidente, de sequestro, de assassinato. Então você não tem um medo, você tem uma ansiedade. Tem pessoas que não conseguem viver mais. Porque se você deixa a ansiedade dominar, o problema da ansiedade é que ela não tem fim. O perigo pode ser qualquer um, pode vir de qualquer lugar, pode fazer qualquer estrago. Como é que se controla isso? Como não deixar a ansiedade dominar? Confiando. Confiando em quem? Em mim e na minha capacidade de me manter protegido de todos os perigos? Não. Confiando naquele que está no controle de todas as coisas. E que age em todas as coisas para o meu bem. Não quer dizer que ele não vai permitir que certos perigos me aflijam. É que até nisso ele vai transformar circunstâncias para me abençoar. O que Pedro está dizendo é o seguinte, ok, o futuro trará os seus desafios, todavia, nós temos uma promessa. E aquele que prometeu é fiel para cumprir. Por isso que Jesus disse, não estejam ansiosos por coisa alguma. Nem quanto à comida, nem quanto à bebida, nem quanto a vestes. Por quê? Porque isso não é importante? Não, porque o Pai Celestial de vocês sabe que vocês precisam de todas essas coisas e Ele vai cuidar de vocês. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas. Quem crê nisso? Então o melhor jeito de viver é sem medo do amanhã, sem ansiedade. Alguma ansiedade a gente sempre vai sentir? Sim.
Mas eu não quero ser prisioneiro da ansiedade. Eu não quero ser prisioneiro da ansiedade. E Deus pode nos libertar de todas as amarras da ansiedade. Terceiro, o melhor jeito de viver é sem pendências emocionais. Diga, sem pendências emocionais. Veja o verso 14 comigo, por gentileza. Pedro começa dizendo: enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados e inculpáveis. Em paz, a ideia aqui é sem conflito. Imaculado é sem mancha, principalmente sem mancha moral. E inculpável sem sentimento de culpa. Porque uma pessoa dominada por sentimento de culpa, às vezes nem culpa tem, já percebeu isso? Eu atendo pessoas que têm um sentimento de culpa poderoso. Quando você vai investigar a culpa não existe. Ah, eu me culpo pelo meu filho ter feito isso. Ah, mas por que você se culpa? Você não o educou? Eduquei. Você não orou por ele? Orei. Você não tentou corrigi-lo? Tentei. Você não deu exemplo? Dei. Então por que a culpa é sua? Ah, porque é meu filho. Isso não significa que a culpa é sua. Mas a pessoa sofre com tal sentimento de culpa. O sentimento de culpa muitas vezes está desconectado da culpa real. Eu atendi uma vez uma senhora que se sentia culpada pela morte do marido. Mas do que morreu seu marido? De câncer. E por que a culpa é da senhora? Ah, porque eu devia ter cuidado melhor dele. A senhora não cuidou dele? Não, cuidei. Mas talvez eu devia ter começado a cuidar antes. Quando que a senhora começou a cuidar? Assim que eu descobri. Então por que a senhora não tinha que descobrir antes? Não, porque talvez eu tinha que ter levado ele no médico antes. Mas a senhora tentou levar no médico antes? Tentei. Por que não conseguiu? Porque ele não queria. Ou seja, por que está com esse sentimento de culpa? Se não tem culpa. Claro, eu não vou entrar nesse mérito aqui. O sentimento de culpa muitas vezes é inconsciente. A pessoa precisa vincular uma culpa que ela carrega dentro dela a algum fato externo. E aí poder dizer, é por isso que eu sofro, por causa disso. Então tem muita gente que diz, eu tenho culpa disso, mesmo sem ter, porque é importante ter alguma culpa. Para preencher alguma coisa que aqui dentro não está bem clara. Mas independentemente disso, o que Pedro está dizendo aqui é o seguinte: você precisa viver sem conflitos, sem manchas e sem culpas. Não porque você não as tenha, mas porque elas não podem dominar você. Só que mais para frente, Pedro vai dizer o seguinte: tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo, preste atenção nessa expressão, nosso amado irmão Paulo, escreveu a vocês com a sabedoria que Deus lhe deu. Você e eu sabemos que Pedro e Paulo tiveram problemas sérios. E que Paulo foi muito duro com Pedro em determinado momento da vida dos dois. Paulo conta isso quando ele escreve aos Gálatas. Porque Paulo não só foi duro com Pedro, Paulo ainda escreveu o que aconteceu, publicou isso, e hoje todos nós sabemos o que Pedro fez, porque Paulo caguetou. Paulo escreve aos Gálatas dizendo: um dia nós estávamos com os gentios, Pedro estava junto, e ele se comportava como se gentil fosse. A gente estava lá comendo, bebendo, brincando, conversando, Pedro era um de nós. Só que de repente chegaram os da parte de Tiago, junto com Tiago, e quando Pedro os viu, Pedro entrou numa de dissimular, de ser hipócrita, começou a fingir que ele não estava com a gente, que ele não estava participando de nada daquilo. E quando eu vi isso, eu o repreendi em rosto, diante de todo mundo. Pedro, você é hipócrita. Vamos falar a verdade, irmão? Pedro, naquele momento, era o grande líder da igreja cristã nascente. Não é assim que você fala com o grande líder da igreja, na frente de todo mundo, dizendo hipócrita. Mas Paulo, ousado do jeito que era, foi lá e resistiu a Pedro no rosto de Pedro diante de todo mundo.
Não era para Pedro ter um pouco de mágoa de Paulo? Você não teria? Se alguém envergonhasse você diante de outras pessoas, você não guardaria um rancor? Vamos falar a verdade, você tem algum rancor aí guardado? Você já está pensando nele agora. Você não está perdoando um monte de gente. E assim, o legal de não perdoar é que quando a gente não perdoa um, para não perdoar dois é fácil. Depois que você guarda rancor do primeiro, você pode ter 15 na sua coleção aí. Quando Pedro escreve nosso amado irmão Paulo, isso aqui é o melhor jeito de viver, sem ressentimento. Então eu diria sem conflito, sem mancha, sem culpa e sem ressentimentos. Tudo isso são pendências emocionais, entendeu? Pendências emocionais são fardos, são cargas. A gente precisa se livrar disso. E finalmente, para terminar, melhor jeito de viver, sem preguiça de crescer na fé. Diga sem preguiça de crescer na fé. Finalmente, nos versos 17 e 18, Pedro diz assim: amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro, nem percam sua firmeza e caiam, mas cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É assim, a gente vai ficando mais velho e vai achando que já sabe tudo. Que não precisa aprender mais nada. Que o que já sabe é suficiente. Pedro não só ainda lê as cartas de Paulo, e olha o que Pedro diz, Paulo escreve difícil. Mas ele escreve do mesmo jeito em todas as suas cartas, então Pedro leu todas as cartas de Paulo, todas. E quem torce é gente ignorante e inescrupulosa. Porque Paulo é coerente e fala as coisas com a sabedoria que Deus lhe deu e ainda associa as cartas de Paulo a todas as demais escrituras. Pedro está colocando Paulo como um escritor bíblico da ordem de um Isaías, de um Miqueias, de um Abacuque, de um Moisés. O que mostra que Pedro também leu todas as escrituras, para poder falar delas com essa propriedade. Pedro já está velho e já está caminhando para o encerramento da vida, mas continua crescendo e aprendendo. O dia que você para de aprender, você para de viver. O dia que a gente não cresce mais, a gente começa a voltar para trás. Eu digo há muito tempo que viver é como dirigir um carro sem freios na subida. Se você parar de acelerar, você vai começar a voltar para trás. Não tem estacionamento na vida. Não tem estacionamento na vida. Ou você segue crescendo, ou você está decrescendo. Ninguém fica parado. Esse é o melhor jeito de viver. Sem apegos desnecessários, sem medo do amanhã, sem pendências emocionais e sem preguiça de crescer. Quem vive assim é feliz. Quem vive assim glorifica a Deus. Quem vive assim é uma bênção na vida dos outros. Quem vive assim não vê a hora de Cristo voltar. O texto diz, apressando a sua vinda. Se todos nós aprendermos o melhor jeito de viver, de algum modo Pedro está dizendo que nós podemos ajudar para que Cristo venha mais rápido. Eu não sei como é que isso funciona na prática, mas como eu quero que ele venha, então eu quero viver desse jeito. Feche seus olhos por um instante. Eu quero orar com você. Você que de repente percebeu que não está vivendo do melhor jeito. Eu não estou vivendo do melhor jeito.
porque eu estou com apegos desnecessários, fazendo estrago na minha vida, me levando a conflitos que eu não devia ter. Quais são os seus apegos desnecessários? Talvez você diga, eu não estou vivendo o melhor jeito de viver porque eu tenho medo do amanhã. Eu sou vítima da ansiedade, eu sou refém, prisioneiro dessa angústia sobre o amanhã, sobre o futuro. Talvez você diga, eu não estou vivendo do melhor jeito porque eu tenho pendência emocional. Eu tenho culpas que eu não consigo me livrar, eu tenho rancores que estão me corroendo, eu tenho manchas na minha biografia das quais eu nunca me perdoei, eu tenho conflitos interiores que eu não vejo solução para eles, eu preciso resolver minhas pendências emocionais. Talvez você não esteja vivendo o melhor jeito de viver porque não está crescendo, não está aprendendo, não está se desenvolvendo, está estacionado, mas o que você não percebeu é que não há estacionamento, você está voltando para trás, está virando uma pessoa pior do que aquela que já foi. Meu Deus, não só eu não sou uma pessoa melhor hoje, como sou uma pessoa pior. Não pode. Quem quer viver o melhor jeito? Quem quer ser mais parecido com Pedro, ou como foi dito aqui, mais parecido com Jesus? Jesus nos ensinou a não nos apegarmos. Ele diz, não há ninguém que tendo deixado alguma coisa não vá receber 100 vezes mais nessa vida e no porvir. Ele nos ensinou a não termos medo do amanhã. Ele disse, não andem ansiosos por coisa alguma. O Pai Celestial cuida de vocês. Ele nos ensinou a não termos pendências emocionais. Porque nos ensinou a não odiarmos, a não guardarmos rancor, a perdoarmos e a sermos livres. Como foi dito aqui hoje, onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Jesus nos ensinou a sempre crescermos. Ele disse, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Aprender, crescer, se desenvolver, Jesus nos ensinou. Quantos hoje aqui querem dizer, eu quero viver o melhor jeito de viver? Eu quero ser uma pessoa melhor. Melhor hoje do que fui ontem. Melhor amanhã do que estou sendo hoje. Quero vencer esses problemas que vem trazendo comigo. Se for o seu caso, fique em pé, eu quero orar com você. Eu quero viver o melhor jeito de viver. Eu quero chegar lá. Eu quero me tornar essa pessoa melhor. Na presença de Deus, com a ajuda do Espírito Santo. Mais madura. Se você puder erguer uma de suas mãos, faça isso. Pai, obrigado por essa noite, Senhor. Obrigado por esse momento em que te buscamos, te adoramos e ouvimos a Tua palavra. Obrigado pelas lições que a Tua palavra nos ensina, que vão muito além daquelas que eu tentei compartilhar hoje aqui. Que essas lições encontrem lugar no nosso coração. Cada pessoa que está em pé está dizendo, Senhor, ajuda-me a viver isso. É o que eu estou te pedindo também, porque eu preciso de ajuda para viver isso. Eu quero viver essa vida melhor, que só em Ti eu posso viver. Sem apegos desnecessários, meu Deus, quantos apegos eu tenho, quantos? E aí eles aumentam a minha ansiedade, porque eu tenho medo da perda. E a ansiedade consome o meu coração, porque o futuro se torna muito mais ameaçador do que alvissareiro. Eu tenho muito mais temor do que esperança, muito mais receio do que confiança.
muito mais medo do que fé. Ajuda-me, Senhor, a viver sem medo. Porque no amor não existe medo, antes o verdadeiro amor lança fora todo medo. O teu amor por mim, pelos meus irmãos e irmãs aqui, é a certeza de que estamos seguros. Somos bem guardados, bem cuidados. O Senhor nos ama. Pai, ajuda-nos a viver sem pendências. Há pessoas aqui que guardam tanta mágoa, tanto rancor, tanta melancolia, tanto ressentimento, que não consegue ter felicidade, que não consegue ter alegria, que não consegue ter leveza de alma. Meu Deus, ajuda-nos a jogar fora esses fardos pesados. Não queremos carregá-los. Não queremos carregá-los. O Senhor pagou o preço para que fôssemos livres. Se o Filho nos liberta, verdadeiramente somos livres. Ajuda-nos. E ajuda-nos a continuar crescendo em Ti. Que nunca paremos de crescer. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe.